e amigos que estão acompanhando. Eu já havia passado previamente o link desse web seminar, que hoje a gente tem aqui a honra de poder estar recebendo o professor Luiz Eugênio, né, que atualmente assumiu agora, recentemente, a diretoria científica da FAPESP. Eu já havia passado para todos o currículo dele, né, inclusive está no fundo aqui da minha imagem, né, e que tem uma trajetória, assim, praticamente completa, né, quer dizer, desde universidade, empresa, né. Então, nossa conversa hoje vai se basear exatamente, não iniciativas que ele entende, né, principalmente para o futuro, né, e como que a FAPESP ele entende que poderia ser quer dizer, o protagonismo da FAPESP para essas ações. Não só, né, nesse momento, né, que já há algumas iniciativas da FAPESP em andamento com relação à pandemia, mas como ele vê, porque todos os prognósticos aí dizem que esse assunto vai ainda ter uma duração muito grande. Todos, mais ou menos, especialistas concordam que o mundo não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia. Então, a ideia hoje é a gente discutir, principalmente por essa visão do professor Luiz Eugênio, com relação à questão de ter já transitado pelas várias áreas, tanto na área empresarial quanto na área acadêmica. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês que vão estar acompanhando, dizer que esse vídeo também, depois a gente vai editar ele, vai disponibilizar ele na íntegra também, para aqueles que não puderem estar vendo agora. E já passo, então, de imediato a palavra aí para o... eu gostaria, assim, se o professor Luiz Eugênio falasse um pouquinho, assim, mais ou menos, que resumisse um pouquinho a trajetória dele na área acadêmica, e depois a gente vai entrando aí em perguntas e respostas para ele. Por favor, professor Eugênio. Obrigado, Hélio. Um prazer estar aqui. Estou tentando falar olhando para a câmera, que aí fica um olho no olho, ao invés de ficar olhando para a imagem do Hélio, que aparece um pouco mais para baixo aqui. Eu decidi seguir a carreira científica na adolescência. Eu queria fazer alguma coisa que pudesse mudar o mundo. Eu tinha muita clareza, queria ser um cientista. Por influência dos pais, evoluí para estudar medicina, e na medicina optei pela neurociência, que era uma área muito ampla em termos de potencial de descobertas e fascinante do quão pouco a gente entende de como funciona o nosso sistema nervoso e todas as potencialidades que aí aparecem. Tive uma atividade acadêmica intensa, ainda tenho uma atividade acadêmica importante. Eu me realizo muito sendo um executor, um ator de ciência, de pesquisa. E, em algum momento da atividade acadêmica na Universidade Federal de São Paulo, fui avançando para as atividades administrativas, como chefe de departamento, diretor do equivalente ao Biotério Central, que é o CDM, o Centro de Desenvolvimento de Modelos Animais para fins de experimentação biomédica, e, finalmente, pró-reitor de graduação. E quando eu era pró-reitor de graduação, era o momento do Reúne e uma grande expansão do Sistema Federal de Ensino Superior. A Unifesp aproveitou essa disponibilidade de investimento e abriu os campi de Santos, São José dos Campos, Diadema, Guarulhos e mais tarde Osasco. Exceto Osasco, todos os outros campi têm em minha mão. Eu era pró-reitor de graduação, os vestibulares aconteceram quando eu era pró-reitor. Eu tive uma participação ativa na montagem das equipes que discutiram os programas didáticos pedagógicos. Um monte de gente muito capacitada participou dessas iniciativas e aprendi bastante nesse processo de montagem de novos campi, novos cursos. Foi mais ou menos isso que me levou a receber um convite para ir trabalhar na Vale, a mineradora. Fiquei na Vale por 9 anos, fui lá montar um instituto. O instituto está montado, funciona muito bem. Tem uma unidade em Belém do Pará, uma outra unidade em Ouro Preto. Posteriormente, na Vale, eu assumi a liderança da área de pesquisa e desenvolvimento no nível global,
e isso me permitiu interagir no mundo inteiro com centros de pesquisa, quer seja na academia, quer seja com parceiros industriais. Saindo da Vale, fui trabalhar no IDOR, até onde eu trabalhei recentemente como diretor de pesquisa e desenvolvimento, e tem várias outras atividades nesse meio tempo aí, onde eu ainda tenho uma função residual, acabando o mandato agora como diretor da ANPEI, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Fui secretário-geral, vice-presidente, presidente da FESB, que é a Federação de Sociedades de Biologia Experimental. Então, é uma atividade ampla, onde eu já participei dessa coisa, que é fazer ciência e estruturar processos de ensino, tanto do lado de planejar e executar, o executor lá na ponta, o planejador no sentido geral, uma organização que busca conciliar interesses de vários elementos ou indivíduos. Eu acho que essa visão certamente ajuda a me preparar para esse desafio que é a diretoria científica da FAPESP. Eu já tinha trabalhado na diretoria científica da FAPESP como coordenador adjunto no final do mandato do Pérez e no início do mandato do Brito. Mas, mediante outras coisas que eu estava fazendo, inclusive a pró-reitoria de graduação, eu não dei conta de ser pai de 2 filhos, ter um laboratório de pesquisa, ser pró-reitor de graduação e ser coordenador adjunto da FAPESP. Eu abri mão de uma coisa naquela época, que foi a coordenação adjunta da FAPESP, e fiz o processo de transição para o meu sucessor. Mas é isso, então, a FAPESP é uma agência que eu conheço relativamente bem, porque já estive trabalhando lá dentro, conheço vários dos seus funcionários, vários dos professores que prestam assessoria, mas uma coisa é você estar, sei lá, no banco do copiloto, e outra coisa é você estar no banco do piloto principal. E certamente é um desafio, e, por outro lado, tem muitas oportunidades. Então, assim, uma característica que eu queria que você explicasse, o teu perfil, é essa característica empreendedora, né? Porque o que a gente vê na universidade, principalmente o pesquisador, vamos dizer assim, aquele exemplo típico, né? Aquele que fica no seu laboratório, que fica com seus alunos. Claro que você faz isso também, mas o fato de você ter aceitado, por exemplo, se sair por um tempo para essa experiência na Vale, que foi, claro, muito bem sucedida, essa sua característica empreendedora, isso é uma coisa nata em você, ou você, de alguma forma, conseguiu, vamos dizer assim, criar esse tipo de expertise para você ser tão bem sucedido também nessa outra área? Obrigado, Hélio. Acho que é nato, assim, eu tenho uma dimensão constitutiva e empreendedora. Evidentemente, para qualquer coisa dessas que a gente faz, não é possível se você não se adapta, né? O Darwin falava sobre os grandes méritos da adaptação, naquele caso ele falava da genética, né? Que inclusive ainda estava sendo estruturada enquanto área do conhecimento, mas ele falava que as espécies mais bem-sucedidas eram aquelas com maior capacidade de adaptação. Eu diria que os indivíduos, em grande medida, também cabe essa metáfora aí, essa frase, no sentido de que a adaptabilidade favorece o sucesso. Quando eu fui trabalhar na Vale, eu acho que eu era, sei lá, eu tinha um perfil, o cientista na academia, ele pode entrar no seu laboratório, fechar a porta, passar o dia inteiro lá, passar vários anos, e não necessariamente ter uma interação tão ativa com a sociedade. O cientista, numa empresa, assim, não tem chance de ele entrar e se trancar. Ele tem que reunir, conversar, interagir. Tem vários trocadilhos nesse sentido. Existe, de novo, um trocadilho em inglês, que é que você não consegue colocar gatos em um rebanho. E por natureza, gatos são animais, cada um para um canto, não sei o que, ao contrário de cachorro, que você consegue colocar tudo num trenó, por exemplo, e fazer um esforço coletivo. Ou mesmo cavalos, que você consegue colocar num trenó. A metáfora que eu fazia é que um cientista da academia, o típico cientista da academia, é um cavalo das pradarias americanas e que anda sozinho e a liberdade é tudo e não sei o quê.
E, evidentemente, tem méritos, tem coisas que você consegue fazer sendo um cavalo das padarias e tem coisa que você talvez só consiga fazer um trabalho coletivo onde todo mundo de forma dirigida está fazendo o mesmo esforço. Mas talvez mais do que essa questão da capacidade empreendedora que você citou, Hélio, eu acho que é a capacidade de adaptação. Para que eu pudesse dar certo na iniciativa privada, nesse sentido, numa empresa de mineração, e eu tendo estudado medicina, certamente envolveu estudar, envolveu reconhecer que eu sabia muito pouco ou nada, e envolveu me adaptar. Essa adaptação é até um certo limite, porque eu acho que para qualquer um de nós chega um ponto onde talvez a necessidade de transformação seja grande demais e talvez comece a perturbar a própria essência do ser, né? Então, tem um limite de onde essa capacidade de adaptação pode ser trabalhada, mas eu diria que esse talvez tenha sido o atributo principal que me permitiu ter sucesso nesses diferentes ambientes, adaptação. Agora, a gente, lembrando que a gente se conheceu há muitos anos atrás, acho que foi na década de 90, quando eu estava como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física e você como secretário da FESP. Essa sua também componente, tá certo, de doar parte do seu tempo, porque você mais do que ninguém, eu sei também que esse tempo que eu passei na SBF me custou também, por um lado, uma certa, vamos dizer, não um atraso, né, mas é claro que tudo, tenho certeza que como você, aquilo que você abraça, você faz com dedicação, né? E não, como você falou, né? Não é aquela coisa de você fazer cumprindo tabela, né? Você tenta dar o máximo que você pode, né? E eu acho que essa é a razão da gente conseguir o sucesso, né? Cada missão que a gente abraça, fazer com aquela dedicação. Essa sua trajetória, e agora você falou também que você estava como presidente, essa experiência nessas entidades todas que você participou, como que isso, vamos dizer, de alguma forma, agregou valor, por exemplo, na sua trajetória aí como pesquisador? Tem vários lados, né? Um lado, eu acho que é importante, e olhando para a perspectiva atual, um deles, na época, a Dora Fix Ventura era presidente da FESB e eu, secretário-geral. A Dora me convidou, eu aceitei honrado o convite. Dava muito mais trabalho do que eu imaginava que ia dar. Assim, foi de fato um peso grande, mas aprendi muito. E a Dora, na época, buscava fazer reuniões da FESB com os diferentes ministros. A gente teve reunião com o Bresser Pereira, que foi ministro de Ciência e Tecnologia. A gente teve reunião com o Israel Vargas, na casa do Mingli, e assim vai. E isso é uma oportunidade incrível para um sujeito, eu, nos meus 30 e poucos anos, 40 anos, e conhecendo ministros de Estado, conversando com pessoas e discutindo as estratégias. Eu lembro das discussões do Tundizi. Tundizi tinha assumido a presidência do CNPq, e ele estava revendo o modelo de concessão de bolsas. Então, isso representou um aprendizado enorme na política, no sentido assim, da maneira como você cria alianças e constrói um apoio, um suporte para objetivos comuns. E, evidente, todos os nomes que eu citei, não tem ninguém que trabalhou nesses lugares para destruir o lugar. Ao contrário, eles tinham uma visão de futuro, eles queriam agregar, eles queriam fazer as coisas irem para frente. Então, o trabalho na FESB me deu essa bagagem. A outra coisa é que se você faz o seu trabalho bem feito, você ganha credibilidade, as pessoas te olham e te respeitam, elas veem imparcialidade, elas veem ética, elas veem valores que permitem estabelecer uma relação de confiança. Confiança é tudo, né? E nesse sentido, eu acho que o trabalho na FESB me deu uma exposição e, com isso, me tornou mais aceito. Não é diferente também do que eu acabei conseguindo na própria Vale ou na própria Ampei. Porque na Vale, eu estava lá como um cientista, as pessoas me chamavam de professor. E eu queria ser visto como um executivo da empresa e não como um cientista.
mas, de outro lado, eu continuava visto pela comunidade científica como cientista, e em algum momento passei a ser visto como um executivo da empresa e como um interlocutor confiável daquele lado. Então, estabelecer essas pontes, estabelecer essas relações é fundamental, e essas entidades de classe, eu reconheço, me deram esse ganho que é muito importante. Os trabalhos que a gente fez são vários, né? O mais recente, na ANPEI, é contribuir para o marco legal de ciência e tecnologia, contribuir para modificações e aperfeiçoamentos na lei do bem. No caso da FESB, foi contribuir para, finalmente, depois de 13 anos, a aprovação da Lei Arouca. Eu lembro a noite que eu estava em casa, que, em essência, criou o CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal, e estabeleceu a regulamentação. Naquela época, para quem não se lembra, o mosquito é animal, né? Para quem não sabe, é um animal. Então, tinha uma lei que falava que você não pode fazer experiência com nenhum animal. Logo, nem com mosquito, por exemplo. Claro, a intenção da lei não era essa, mas quando leis são escritas com desconhecimento das coisas, elas criam monstrengos. Então, teve uma articulação importante, a FESB teve uma participação decisiva na aprovação da Lei Arouca, e eu lembro, à noite, falando com o Ronaldo Caiado, que era presidente de um dos partidos políticos, e queria algumas questões com relação à criação de animais para fins de consumo, e que ia separado, que a lei previa para a experimentação animal. Então, de novo, tudo isso te dá um horizonte e talvez uma liberdade ou uma fluidez de trafegar em diferentes ambientes sem muito receio, porque isso já foi feito antes, né? Você já teve um treinamento nesse sentido. Você me falou da sua trajetória como pró-reitor de graduação, inclusive da implantação em vários campos, né? Uma das coisas que eu também sempre, dentro da USP, né, é a questão de como você incentivar os professores, né, a se dedicar mais ao ensino, a desenvolver, vamos dizer, metodologias, vamos dizer, do século XXI. Porque o que acontece, eu tentei por várias vezes, quando estava ativa na USP, tinha um curso que eu dei durante vários anos, Física 1, 2, 3 e 4, para a Escola Politécnica. Então, a equipe era com 12 pesquisadores, e a grande maioria, o que fazia realmente era pegar um material que já tinha preparado já faz 10, 15 anos, né? Acho que você se lembra, se você fez esse curso, um livro que é ainda usado, que é um livro de 30 anos atrás, que é o Halliday Resnick, né? Todos eles já morreram, não existem mais, mas as pessoas veem. Então, assim, eu vejo, e agora, em particular, com a pandemia, a gente está vendo uma correria, porque aquele material que você trazia para a sala de aula, né, que já tinha sido escrito há 30 anos, você traz para poder passar isso para o aluno, vai ter que haver mudança. Mas, assim, na tua trajetória, você conseguiu fazer com que se criasse mecanismos para que, hoje, na universidade, eu tenho certeza também, onde você está, na Escola Paulista de Medicina e tal, a questão principal é a pesquisa, a orientação, publicação de artigos. E eu vejo que essa parte do ensino, você vê alguma chance disso mudar, assim, em breve? Então, um dos livros que eu comprei quando eu fui convidado para a pró-reitoria de graduação da Unifesp, era um livro de um reitor de Harvard, chamado Derek Bock. E no livro, o Derek Bock foi um dos mais bem-sucedidos reitores de Harvard, e no livro ele falava que toda universidade de sucesso, prestígio acadêmico, a pesquisa vem em primeiro lugar e depois vem a atividade de ensino. Em todas é assim. E a lógica que ele busca construir é que a pesquisa, ela te dá prestígio, ela te dá visibilidade, você ganha prêmios e honrarias, você é homenageado, enquanto que o ensino
ele também te dá um certo grau de prestígio, mas ele fica restrito à sala de aula e aquele contingente de alunos, e é uma espécie de uma conquista de um grau menor. Na lógica dele, quando o ensino passasse a ser cada vez mais veiculado por meio eletrônico, isso permitiria o surgimento de alguns professores com uma excepcional capacidade didática, cujas aulas alcançariam grandes audiências no mundo inteiro, e que isso possivelmente ia resultar em pessoas se dedicando mais e mais a um ensino de qualidade. Acho que, talvez, querendo olhar para o lado positivo da pandemia, talvez a pandemia permita isso, com o aumento dos vários cursos de ensino à distância, talvez diferentes professores com diferentes capacidades e aprendendo a usar os instrumentos digitais consigam alcançar esse grau de reputação e esse grau de projeção para passar a valorizar mais essa atividade. Mas, aparentemente, as coisas poderiam talvez ser resumidas em oferta e demanda, e então a disponibilidade de recompensa e prêmios, e com isso, a valorização da atividade de ensino. A atividade de ensino é incrível e ela dá uma recompensa inigualável. Quando algum aluno que eu dei aula, ou na graduação, ou na pós-graduação, de alguma forma menciona positivamente o impacto das aulas que eu dei, é de uma gratificação fenomenal. Tem uma frase, eu não vou lembrar qual é o físico, mas é um físico aí de muitos séculos atrás, e perguntaram para ele como é que ele estava fazendo descobertas e conquistas tão importantes, e ele falou, é porque eu subi no ombro de gigantes. E ele estava se referindo a Galileu, ele estava se referindo, sei lá, a Newton, sei lá se quem falou essa frase foi Copérnico, mas é uma lógica dessas, assim. Então, existe esse sentido de escada, e o sentido de escada é que você sobe num lugar e alguém te ajudou a subir lá, e em geral esse alguém é uma pessoa, então é como se você subisse nos ombros desse alguém, e aí você fica parado lá, inclusive porque você não consegue ir além de um dado limite qualquer humano, e aí outros vão te usar de escada e passar para cima e vão chegar em algum lugar e, nesse sentido, vão ver mais longe. Isso é incrível, isso é muito gratificante, a gente tem que trabalhar para que isso se torne um valor, que as pessoas, de fato, vejam mérito aí e consigam, inclusive, remuneração e o que seja associado a um desempenho excepcional como professor. Então, por exemplo, na universidade que você atuou, a gente vê que a questão da implantação de, vamos dizer, cursos ou semipresenciais, ou a gente sabe que existem muitos cursos, né? E a gente vê, assim, uma fração muito pequena. Você, como pró-reitor de graduação, você, de alguma forma, implantou alguma iniciativa, assim, ou semipresencial, em algum curso dentro da tua trajetória? Na época, a gente ainda trabalhava num modelo mais presencial, a universidade já tinha algumas iniciativas semipresenciais, eu trabalhei pouco nelas. O grande diferencial dos cursos presenciais que nós montamos foi uma iniciativa trazida pelo Nildo Batista, um professor lá da Unifesp, e o Nildo, em essência, buscava falar de uma formação multiprofissional. Então, o melhor exemplo foi o campus de Santos, onde tinha 5 cursos de graduação: psicologia, educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, eu não vou lembrar, nutrição, acho que deu 5, talvez. E aí a lógica era a seguinte: imagina que você vai atender um adolescente que tem um problema de sobrepeso. É o quadro perfeito para você falar dessas 5. Isso envolve um nutricionista que vai lá e vai estabelecer um conjunto. Pode envolver o psicólogo, porque pode haver um componente psicológico importante.
pode envolver um educador físico, porque, de novo, e aí pode envolver um fisioterapeuta. Então, no fim, você conseguia ter uma situação onde uma equipe multiprofissional poderia trabalhar em conjunto e você articular até onde você leva um estudante, a partir de que ponto o outro estudante deveria estar entrando. Essa proposta a gente buscou, em maior ou menor grau, levar para todos os campi naquele processo de expansão que a gente fazia no âmbito do Reúne. Alô? Oi, estou aqui. Ah, tá. Outra coisa que eu ia te perguntar a respeito, o professor Catalani está lá no YouTube vendo, entendeu? Só fui dar um alô para ele lá. O que eu gostaria também que você colocasse é o seguinte: esse período que você passou no Norte, né, em particular lá com a questão da Vale, a gente está vendo agora toda essa problemática que está acontecendo com a pandemia lá. Como é que você analisou a questão da região? Como é que você vê aquela região, a questão de infraestrutura? Foi um período em que você passou lá, que você ficou, vamos dizer, muito feliz em estar ficando lá? Como é que você vê lá aquele quadro daquela região? O Brasil é um país muito desigual, né? Mas tem uma coisa importante com relação ao norte, com relação a quem mora na floresta, e que é essa dicotomia da percepção do indivíduo do Sudeste e do indivíduo que está lá. Então, em qualquer cidade do interior do Pará, ou do interior do Amazonas, ou do interior de qualquer estado da região norte, tem pessoas que querem, sei lá, melhorar de vida e que aspiram a ter um smartphone melhor e que aspiram, sei lá, que coisas. E, de outro lado, isso representa uma inserção no sistema econômico do mundo como um todo. A questão problemática é quando essa inserção se dá às custas de destruição da floresta e, por outro lado, como equilibrar as pessoas que estão lá em uma atividade econômica e, de outro lado, essa integração na economia como um todo, não é trivial, e imaginar que dá para todo mundo viver de extrativismo vegetal, está longe de ser verdade. Eu vou colher sementes de castanha, castanha do Pará, que inclusive os não paraenses preferem chamar de castanha da Amazônia, né? Então, tem as diferentes rivalidades entre as unidades da federação lá. Mas uma outra coisa é que em toda cidade grande, ou mesmo nas cidades pequenas, quando o crescimento de uma cidade se dá numa velocidade muito rápida, o que acontece é que esse crescimento gera favelização. Então, o grau de favelização, a indisponibilidade de saneamento básico, a infraestrutura de esgoto, por exemplo, água tratada, nas principais cidades ali, em São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Manaus, naquelas palafitas em Manaus, é uma situação muito delicada, né, e que favorece o alastramento de infecções ou de problemas onde o contágio possa se dar por via aérea ou mesmo por líquido, né, transmissão de gotículas, nesse caso. Então, acho que a questão atual da pandemia lá certamente está sendo grave em função da extrema pobreza que existe na periferia desses grandes centros urbanos. Até onde eu estou vendo, isso não vai ser muito diferente aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em todas as grandes cidades. Há cidades grandes, com um grau de pobreza grande também, onde, por enquanto, o problema, felizmente, não aconteceu, como Salvador. Há outras cidades grandes, em regiões aí centrais do Brasil, Brasília, onde o problema, por enquanto, também, felizmente, está em menor intensidade, mas as características regionais desses lugares
elas guardam uma relação com a força da economia e, portanto, um sujeito talvez pobre em São Paulo seja menos pobre do que um sujeito pobre em Manaus, sei lá, na média. E isso possivelmente vai ter um preço, vai ter um impacto. A nossa desigualdade social, a nossa talvez maior vulnerabilidade nesse momento com relação à pandemia. Não sei se a pandemia vai criar oportunidades para que a gente diminua essa desigualdade. A FAPESP tem um programa, acho que você deve conhecer, que é um programa de apoio à educação básica, né? Que é um projeto em que você pode, um pesquisador, desenvolver algum tipo de projeto para, eventualmente, aplicar em alguma escola pública, né? Esse papel da FAPESP, como é que você vê esse trabalho? Você acha que essa penúria que a gente vê, a educação básica pública atual, né? Você acha que a FAPESP pode fazer mais alguma coisa para tentar ajudar a essa recuperação? Acho que sim. A sociedade científica a qual eu primeiro me vinculei é a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Ela teve uma sociedade que a antecedeu e que era a Sociedade Brasileira de Psicobiologia. No livrinho, no boletim mensal da Sociedade Brasileira de Psicobiologia, tinha uma frase, eu não sei o autor, mas é um autor aí do século XX, e a frase era assim: deem tudo a todos, e não deem educação, e a desigualdade voltará. É uma frase lapidar, porque considera a educação o aspecto central da superação das desigualdades. E eu faço isso, então, para juntar a tua pergunta com a minha resposta anterior. Eu acho que a educação é tudo, é fundamental. Fiquei felicíssimo quando a Alexandra Osório, que é a editora da revista Pesquisa FAPESP, mencionou uma escola na Zona Norte de São Paulo que tem 90 assinaturas da nossa revista. Porque os estudantes do ensino médio ali pegam alguma matéria em algum dos fascículos, no período que eles estão lá, e produzem um trabalho e buscam avançar. Então, acho que as iniciativas que nos permitam aproximar da sociedade, que nos permitam intervir no ensino, na parte de ciência, na parte de matemática, na parte do que o pessoal chama de STEM, eu acho que é fundamental, é um trabalho decisivo e que está na agenda da FAPESP, se inclui entre as suas missões e onde eu pretendo atuar de maneira importante. Já tive a FAPESP, na diretoria científica, ela tem um conjunto de professores ou de colaboradores, na sua maioria professores das universidades no estado de São Paulo, e tem alguns, esses são chamados coordenadores adjuntos, e eu já conversei com alguns dos coordenadores adjuntos sobre as iniciativas que nós já temos nessa linha, para que eu possa entender em maior detalhe o que são as nossas iniciativas e o que a gente poderia fazer que talvez permitissem elas se tornarem mais impactantes ainda. Acho fundamental. A outra questão, que você acabou de falar, que é essa questão da aproximação, né, da universidade com a sociedade, né? Então, a gente tem as pró-reitorias de cultura e extensão, na Unifesp, em todas as demais, né? Agora, o que eu vejo que, durante um período, eu acabei assumindo a diretoria da Estação Ciência, que hoje ela está fechada, né? E era um local realmente extremamente importante. Hoje, em São Paulo, a gente tem o Catavento também, né? Que basicamente foi vamos dizer assim, uma criação da própria Estação Ciência. Aqui mesmo em Santo André existe mais um desses centros, né? E eu vejo assim que essas iniciativas, né, elas são muito tímidas, né? Porque você conhece muito bem, você vai na Alemanha, você vai nos Estados Unidos, a quantidade de locais, né, onde as crianças podem ir
e poder ter contato com essas grandes questões da ciência, o laser e tudo mais, você vê que a FAPESP nessa área aí, apesar que, como a gente sabe, quer dizer, o objetivo da FAPESP é a pesquisa, né? Mas você acha que pode haver alguma chance de abrir um espaço para incentivar esse tipo de iniciativa nessa área, por exemplo, de museus, de criação de centros de divulgação? Um tempo atrás, eu estive em Berlim e visitei um local que foi criado para que políticos, né, de diferentes regiões, quando fosse se reunir lá no congresso que acontece em Berlim, eles tinham um espaço, né, onde os grandes avanços da ciência eram mostrados para esses políticos também, para eles entenderem, né, como funcionam as coisas, né? E eu vejo aqui no Brasil essas iniciativas assim muito tímidas, né? Você vê alguma chance disso também, de alguma forma, ser criada algum espaço para essa iniciativa? Em geral, essas iniciativas, elas dependem muito de outras estruturas do Estado, ou mesmo estruturas particulares, né? Mas o que me parece possível, e cheguei a ter algumas conversas nesse sentido, eu vou voltar para o engajamento do jovem enquanto um cientista amador. Então, quer seja com microscópios que você monta em papel e permite olhar para diferentes, sei lá, insetos, ou astrônomos amadores e tentar fazer colaborações. Existem estratégias onde você pode mobilizar uma legião de estudantes e despertar neles o interesse pela ciência. Com relação a museus, é sempre ou espaços de contato da população com a ciência, é uma discussão que eu vejo permanente. No Rio de Janeiro, a gente tem espaços mais novos, que foram criados mais recentemente, por ocasião, acho que, da Olimpíada, mas a gente carece desses espaços no nosso estado. Eu cheguei a levar os meus filhos na Estação Ciência, ali na Lapa, e foi muito gratificante os dias que a gente passou lá. Os SESCs, com frequência, têm alguma iniciativa. Eu acho que talvez buscar parceiros e ter atuações onde diferentes entidades trazem diferentes contribuições possa ser um caminho melhor aí. O caminho da capilaridade, de novo, eu acho que é importante. Por mais que São Paulo, a grande São Paulo, sei lá quantas pessoas tem, perto de 30 milhões, talvez, mas ainda assim, vamos para um extremo do estado. Presidente Epitácio, né, ou Ponta Porã, né, pertinho de Ponta Porã, quer dizer, na outra ponta lá do estado de São Paulo. Esses lugares ficam perto de 900, 1.000 quilômetros daqui. As crianças ali não virão para cá, né? Então, é importante, talvez, de novo, nesse mundo virtual, a gente conseguir elaborar estratégias de realidade virtual, imersão, sei lá, e que permitam ações descentralizadas e que a gente se estenda para a cobertura de todo o estado. Mas é uma área importante. Eu não tenho, em relação a museus, nenhum entendimento nem do estado atual, nem da necessidade de investimento, e nem do que deu certo e não deu certo. Então, preciso estudar o assunto. Essa área aí, se você me permitir que eu puder te ajudar nisso, porque esse eu acho que é uma coisa fundamental, né? E principalmente a tua experiência na área privada, né, de trazer eventualmente parceiros, porque você já conhece um pouco como funciona a cabeça do empresário. E eu acho que são coisas que podem efetivamente, né, funcionar direito. Quando eu estive em Berlim, uma coisa que acontece comumente lá é a seguinte: várias empresas, né, vamos pegar aqui, por exemplo, a Bosch, ou empresas de nível médio, o que elas fazem? Elas procuram, aos finais de semana, criar espaços dentro da empresa em que
a tecnologia desenvolvida nessa empresa é mostrada para visitantes que podem ir aos finais de semana na empresa, tem pessoas lá treinadas para explicar como funciona. Então, essa é uma coisa que poderia ajudar, quer dizer, dentro da própria empresa, né, você criar esses espaços, né, para poder ajudar. Claro que ele não vai explicar toda a questão da ciência, mas pelo menos aquela que ele tem aplicado no desenvolvimento dos seus produtos. Então, essa acho que é uma coisa que poderia ser feita, né? Porque, de um lado, a empresa pode mostrar sua tecnologia para a sociedade e também contribuir com essa questão do letramento científico, né? Perfeito. Acho que essas parcerias, elas são fundamentais, essenciais, e certamente é grande o número de empresas que têm interesse, disponibilidade. A questão é só fazer os interesses, fazer o casamento da melhor maneira possível. Uma coisa que também eu vi você citando recentemente foi que uma das metas que você tem na FAPESP é achar caminhos, né? Você explicou que eu fui bolsista da FAPESP, iniciação científica 1, 2, depois mestrado 1 e 2, depois doutoramento 1 e 2. Né? E você, mais do que ninguém sabe, a questão da entrega dos relatórios. Né? Então, e você comentou que esse relatório primeiro vai para um comitê aí central e depois vai para um assessor que vai ter que ler aqueles relatórios para poder, então, ter um feedback para se foi aprovado, se não foi, se tem coisa. Você pretende, parece, achar um caminho, não sei lá, usando aprendizagem de máquina, inteligência artificial, alguma coisa, para que esse processo, né, de análise desses relatórios pudesse ser feito por um método diferente do que atualmente é feito na FAPESP. Qual seria teu plano? Então, eu acho que talvez até antes disso a gente passe por etapas envolvendo mais os pós-doutorandos, ou com bolsas que se extinguiram recentemente, ou com bolsas vigentes, e bolsistas da FAPESP, nesse caso, para avaliação desse material. Mas, claramente, o uso de inteligência artificial seria possível, e se a gente considerar que diversos dos periódicos científicos no mundo já usam a comparação de texto para caracterizar plágio. E quando eles detectam, essa frase daqui é igualzinha àquela outra, eles falam, não, mas é método, e eu estou citando a fonte, não sei o quê, pronto, o negócio se resolve. Mas se eu posso ter um instrumento que analisa igualdade ou semelhança, eu posso também ter um instrumento que me indica a desigualdade ou a dessemelhança. A comparação de textos em geral já é uma realidade, por exemplo, no direito. E quando as pessoas comentam quais as profissões que talvez deixem de existir no futuro, o direito é uma área importante, onde o número de profissionais, o número de advogados, talvez restrinja, porque a comparação de textos, ela inclusive pode ser feita de maneira mais eficiente por uma máquina do que por uma pessoa. Claro, a pessoa tem a arte, a pessoa tem, às vezes, possibilidades de interpretação, mas nada que você não possa ensinar para uma máquina e que você não possa ter, o que o pessoal chama nessa área de machine learning, né? E que você tem um sistema que evolui constantemente. Então, não seria possível ter um sistema para avaliação de relatórios e que, de alguma forma, inclusive, conseguisse dar feedback e dar retorno, a verificar. Não é que eu vou implantar isso amanhã, inclusive, Sim. porque eu não tenho o sistema na mão. Mas você pode desenvolver iniciativa, buscar avaliar, inclusive, se não há provedores de solução, a solução já pronta aí, para ser adaptada e ajustada, e, eventualmente, verificar se isso não diminui a carga de trabalho. E nesse sentido de diminuir carga de trabalho, é porque a gente tem que buscar usar da maneira mais eficiente o tempo das pessoas, fazer com que, quanto mais qualificada a pessoa, mais eu atribuo só problemas qualificados para ela. Isso vai para o sistema nervoso, né? A metáfora que eu gosto de usar, eu não fico pensando em respirar, eu simplesmente respiro. Eu e a torcida do Flamengo, né? Todo mundo é assim. A gente simplesmente respira. Claro que a gente pode ativamente interferir na respiração,
mas não é uma atividade que se dá conscientemente, é uma atividade que se dá num outro plano, e aí você usa a sua consciência para outras coisas. Então, não difere em nada de como o sistema nervoso funciona e de você segregar funções de acordo com a importância. E, claro, você pode até trazer alguma função primária para cá, e ativamente eu posso respirar, e posso pausar a minha respiração, e assim vai. Né? Isso aí é exceção e não a regra. Né? Outra questão também que queria que você colocasse é o seguinte, essa questão do momento que a gente está vivendo, né, aqui no Brasil, e se você acredita que é possível, né, principalmente esse momento tão importante, né, da interação universidade-empresa, né, que é essa famosa tríplice aliança. Né? Eu recentemente conversei, né, com o professor Roberto Lobo, que faz parte do nosso grupo também, que na época, acho que da gestão dele, ele implementou aquele DISC Tecnologia, que era um espaço, um escritório em que as pessoas ligavam, né, e falavam, olha, eu tenho um problema aqui, aí se fazia um contato com alguém, então respondia perguntas. Parece que esse projeto, inclusive, agora está lá em Brasília, em algum órgão. Mas eu acho, sim, eu vejo que, já vi a apresentação do Brito também, dizendo que isso, essa parceria tem sido muito importante, mas eu acho que tem uma pessoa no nosso grupo também, que é o Roriz, né, que é o vice-presidente da Fiesp, e quando a gente fala com ele, ele diz que essa experiência, a Fiesp, ela até se arrepia quando fala de interação universidade-empresa, porque parece que essas coisas, a estrutura da universidade, né, eu acho que no caso da USP, eu não sei se na Unifesp acontece, é que tem um processo tão complicado para que um docente, né, que é tempo integral, ele possa, então, dedicar aquelas 8 horas que é permitido. Aí ele tem que fazer um relatório para o departamento, depois esse relatório vai para a congregação e depois vai para um órgão da pró-reitoria de regimes especiais, enfim. Então, tem todo um processo, e internamente também esse docente, que eventualmente vai receber algum recurso por conta desse trabalho, porque além dele fazer o trabalho dele, ele faz também essa atividade. E ele não é muito bem visto, porque ele destoa um pouquinho. Como é que você acha que toda essa equação poderia ser resolvida? Porque você sabe, nos Estados Unidos, a informação, eu tenho colegas lá, que, em geral, o pesquisador, ele faz a parceria diretamente com a empresa, né? Então, existe lá, olha, desses recursos que você vai obter, você vai dar um certo percentual para a universidade e você faz todo o trabalho. Você vê que qual que é o entrave realmente para que essa questão universidade-empresa ela ainda não alavancou como deveria? Acho que o entrave é cultural e é da história, ou do histórico, do passado que a gente tem nessa interação. Na década de 80, era se vender, era uma coisa horrorosa. Você interagir com o sistema não acadêmico era um mercantilismo. E nesse sentido, foi ao final da década de 80, entrando para 90, e 80 faz 40 anos. Então, esse processo todo, historicamente, ele é muito recente no Brasil. A legislação que baliza isso é muito recente. E talvez a questão principal no Brasil são prazos. As coisas são cada vez mais rápidas. E vários desses processos e procedimentos, nas várias unidades acadêmicas às quais nós pertencemos, tem uma lentidão, uma morosidade que é incompatível com a lógica do mundo empresarial, digamos. Para a gente não ficar muito triste, eu lembro de um jornal que eu estava lendo, e essa é uma história que eu conto com frequência, e naquele dia o editorial falava que mais um ano e a nossa competitividade caiu, e a interação entre academia e empresa ficou aquém do desejável, e os indicadores tinham piorado de novo. E só que esse jornal era um jornal que chama Globe and Mail, é um dos principais jornais canadenses. Eu estava trabalhando na Vale e estava indo para Toronto.
Então, os canadenses falam que a interação entre a academia e o mundo não acadêmico lá é muito ruim. Então, não somos só nós que vemos um grande problema na interação entre academia e não academia. O mundo como um todo padece disso. Há países onde isso se estabelece melhor, como os Estados Unidos, ou talvez Japão, Alemanha, China, Singapura, com certeza, Coreia, e a gente tem que aprender com eles. Mas a relação de confiança é o elemento central, e mais indivíduos trilharem esse caminho, mais e mais as organizações de controle, os sistemas que adequadamente foram criados e têm que existir, vão ter um entendimento de como as coisas funcionam e as coisas seguem conforme a regra, assim, direto e sem interrupção. Nos Estados Unidos, existe um atributo muito importante que, com frequência, são os alunos quem montam as empresas, né? Então, digamos, eu sou um professor, tenho uma ideia, com base nessa ideia desenvolvida no laboratório, junto com um grupo de alunos, a gente faz uma patente, a patente, claro, é da universidade, mas daí a universidade licencia essa patente para uma empresinha que a gente cria, e essa empresinha que a gente criou, quem são os principais executivos dessa empresa são os alunos que estavam envolvidos na pesquisa associada. Então, a gente ainda está nesse processo de criar esse caminho das pedras e que isso se torne uma regra. Uma das últimas atividades que eu tive antes de vir para a diretoria científica da FAPESP foi ser diretor da Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp. E esse era um aspecto que a gente discutia muito, como dar agilidade. E eu falava, se eu tiver 3 coisas para cuidar, eu vou ter a melhor qualidade do mundo, eu vou ter o menor custo por operação, ou eu vou ter a maior agilidade do mundo. O que eu quero é ter a maior agilidade, porque o custo eu consigo mexer muito pouco, a qualidade eu concordo em baixar até um certo nível que ainda seja aceitável, desde que tudo isso me dê tempo. Se alguma coisa é ruim no Brasil, é prazo. Então, tudo que a gente conseguir trabalhar para tornar nossos prazos melhores, ajudará o país como um todo. Então, eu acho que esse talvez seja a mensagem principal nessa linha da interação entre academia e não academia. Eu prefiro chamar de academia e não academia, para não chamar a academia o setor produtivo, porque isso dá uma ideia de que a academia não é produtiva, o que é muito ruim, né? Então, eu evito ao máximo falar em setor produtivo. Acho que todos somos produtivos. Outra questão que a gente vê que a FAPESP, nesses últimos tempos, teve uma atuação, é essa questão da interação internacional. Como você vê exatamente isso para a importância para a gente, sei lá, chegar a ser um país de primeiro mundo? A nossa ciência, ela ainda é uma ciência subdesenvolvida. Evidentemente, há bolsões de excelência, tem pesquisadores e grupos e departamentos de notória qualidade e nível internacional, mas isso é mais a exceção do que a regra. Quando nós olhamos, o Brasil tem a 13ª, eu acho, maior volume de produção científica, mas em termos do nosso impacto, né, do impacto desses centenas de milhares ou dezenas de milhares de artigos, o impacto nos coloca mais para baixo. Acho que, sei lá, se é a 30ª ou qual 40ª posição em termos do impacto ou do número de citações que esses trabalhos alcançam. A colaboração, nesse sentido, é fundamental para permitir a qualificação da nossa ciência. A USP mesmo, é notório, é histórico, né, o processo onde foram trazidos do exterior grandes personalidades e que nuclearam áreas diversas, e tem, sei lá, os nomes desses vários estrangeiros. Eu lembro bem, em função do trabalho na Vale, foi Dom Pedro II quem trouxe um geólogo francês chamado Henri Gosset, e esse geólogo francês fundou o que veio a ser a primeira escola de Minas, a primeira curso de engenharia de Minas do Brasil. Foi um francês que veio de lá para cá, trazido pelo Dom Pedro II para montar isso. Então, é histórico esse nosso processo de trazer estrangeiros capacitados para nos capacitarmos.
E isso vale para o mundo inteiro. Evidentemente, a gente não está mais no século XIX, nem no século XX, e tem muita coisa que já existe aqui no Brasil hoje, mas o que não exclui, o que não nos torna tão autossuficientes que a gente não precise dos outros. Ao contrário, ciência é, por natureza, uma atividade colaborativa, a colaboração é importante, quanto mais nós colaborarmos, melhor. E, de outro lado, eu falei só aspiracionalmente, olhando para cima, mas eu posso olhar para os meus pares e que são mais iguais e também buscar colaborações ali, e eu posso olhar para baixo, para países que estão num outro estágio de desenvolvimento comparativamente ao nosso, e onde nós possamos ter uma colaboração, e não no sentido paternalista, mas no sentido de uma colaboração real, e claro, talvez leve um tempo até se criar condições de igualdade e reduzir uma assimetria, que no começo vai ser grande, mas que permitirá também o estabelecimento de laços relevantes. E isso vale não só para a América do Sul, vale para a África, vale para vários outros continentes, vale mesmo para a Europa. A Europa está longe de ser um continente homogêneo, todo o leste europeu que foi trazido mais recentemente para a participação desse mundo que a gente vive hoje, é muito desigual em termos de desenvolvimento científico. Talvez tem bolsões como aqui, de excelência, e tem áreas que ainda é muito aquém do que poderia ser. Eu vejo, infelizmente, a Síria, né, tem uma desgraça de situação política, econômica, guerras, guerra com arma química, é um horror. Tem vários sírios que migraram para o Brasil e que eu vejo são cientistas notáveis no estado de São Paulo. Isso representa uma oportunidade para eles estarem aqui, contribuírem para a nossa sociedade, e representa, possivelmente, quando a Síria melhorar de condição, uma oportunidade, inclusive, para a gente ter laços maiores de colaboração. Então, é um caminho onde múltiplas vertentes se estabelecem. Acho que colaboração é fundamental. Agora, a gente tem que rever as colaborações que a gente tem e talvez mapear que elas são mais efetivas, centrar esforços naquilo que estrategicamente contribua mais para a visão de futuro da FAPESP. Eu também, acho que foi minha primeira bolsa, ou a segunda de iniciação científica, o meu orientador era o professor Oscar Sala, que você deve conhecer, sim, foi a FAPESP, e o meu trabalho no mestrado de iniciação foi um trabalho experimental. Então, era aquele acelerador Pelletron, né? Primeiro tinha o Van der Graaf, né? Que estava, inclusive, o professor Godenberg também envolvido nisso, aquele acelerador linear também. Todos esses equipamentos, Luiz, o grande problema que eu vejo, né, é você inaugura, você corta a fitinha, e a manutenção, ela não existe depois. Então, hoje o próprio Pelletron também, quer dizer, o acelerador linear lá, que era do Godenberg, está fechado, o Pelletron existe, mas não conseguiu fazer a manutenção. Então, essa doença, né, que é uma coisa que parece que acontece, é o fato de não haver a manutenção, né, na sequência. Como é que você vê que isso poderia, porque foi tanto dinheiro investido, foi tanta recursos humanos criados, e esse equipamento simplesmente, ele, vamos dizer assim, né, ele some do mapa, né? Essa questão da manutenção. O que o Brasil está fazendo de errado que ele não consegue manter aquilo que ele, de alguma forma, implementou? Acho que tem vários aspectos. A FAPESP vem buscando trabalhar nisso no âmbito dessa área geral chamada de EMU, né, equipamentos multiusuários, e buscando ver, inclusive, um plano de gestão, um plano de manutenção. Uma das dificuldades possivelmente está associada com a necessidade de um aporte contínuo de recursos por parte da agência de fomento, por exemplo, a FAPESP. Então, e de outro lado, os usuários desses equipamentos poderiam, eventualmente, pagar taxas, essas taxas viabilizariam a contratação de técnicos, esses técnicos olhariam para a manutenção desses equipamentos. Então, há de se montar um encadeamento
onde o uso do equipamento ele gera recursos mediante a aprovação de projetos e que, com isso, você consegue dar manutenção, você consegue ter equipe técnica dedicada, você consegue, eventualmente, em alguns casos, a conta de luz é bem alta, você consegue pagar a conta de luz, e isso não era equacionado no momento inicial. Eu diria que a gente teve um aprendizado a duras penas e meio que supondo que, magicamente, a articulação política seria capaz de gerar o aporte permanente de recursos para a manutenção desses sistemas. Eu acho que qualquer sistema que seja montado, e talvez, eu estou ainda no Conselho Deliberativo do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, onde foi construído o Sirius. Evidentemente, a montagem dos Sirius, a própria contratação do CNPEM como laboratório nacional, depende de orçamentação do governo federal, e todo ano tem um projeto, uma proposta que é feita, que gera a alocação de recursos, mas esses recursos estão longe de darem conta da vida do CNPEM, e o CNPEM busca ativamente parceiros industriais que fazem a alocação de recursos para o desenvolvimento de projetos de seu interesse. Então, no caso dos nossos grandes equipamentos nas universidades paulistas, talvez o modelo ideal fosse um modelo, de alguma forma, semelhante ao do CNPEM, onde a gente tem uma alocação específica de recursos, isso depende do quanto cabe nos orçamentos dessas universidades, mas você tem ativamente uma busca de recursos e que pode ser uma terceirização. Então, o sujeito vai pedir o dinheiro para a FAPESP, e a FAPESP paga para a execução do projeto, e isso viabiliza a manutenção do equipamento. Então, é um caminho que vem sendo trabalhado e parece ser efetivo para dar conta dessa necessidade de equipamentos multiusuários que têm grande porte e que, de outro lado, são difíceis de se manter no melhor grau de funcionamento. Bom, tem agora, Luiz, várias pessoas estão acompanhando aqui a sua palestra, o Emanuel Carrilho, lá da São Carlos, da Química, o atual diretor, a Cleide, ex-secretária da Educação, adjunta aqui do Estado de São Paulo, a Vanderlan, Sueli Vilela também, nossa querida ex-reitora, e o Emanuel e a Vanderlan fazem duas perguntas, eu vou te passar. Então, o Emanuel fala assim: boa tarde, professor Hélio e Luiz Eugênio. Gostaria de saber se há alguma política específica da FAPESP, ou sistemática, ou filosofia, que o professor Melo irá mudar de imediato ou alternativamente. Essa é uma. Segunda é da Vanderlan. Qual a visão dele, a sua visão, sobre os projetos de políticas públicas e quais as estratégias de ações voltadas para essa linha de apoio, especialmente agora e após a pandemia? Obrigado, Emanuel. Obrigado, Vanderlan. Vou começar pela primeira, então, que foi a do Emanuel. A gente, nesse momento da pandemia, tem uma crise cambial também, importante, né? O dólar era cotado, sei lá, em que faixa, 4,40, 4 e o que seja reais por dólar, e agora é cotado a 5 e o que seja, 5,60. Tem gente que comparou com o câmbio que era na época do primeiro turno do Lula e sugeriu, fazendo cálculo e expurgando inflação e dólar, não sei o quê, que se fosse no nível que estava lá na época da primeira eleição do Lula, seria R$ 7,86. Assustadores, R$ 7,86. A FAPESP tem um desembolso na ordem de 100, 100 e poucos milhões de dólares ano. Então, se esse desembolso somava 400, 400 e poucos milhões de reais, ele agora soma 500, 500 e poucos milhões de reais. Então, só isso teve um impacto de 100 milhões de reais nas contas da FAPESP. Ou tem um potencial de ter um impacto de 100 milhões. Não terá esse impacto porque nós estamos já conversando com todos os pesquisadores que têm concessão em moeda estrangeira já foram contatados, receberam um e-mail, o Conselho Superior
tem discutido o assunto, o Conselho Técnico Administrativo tem discutido o assunto, nós teremos várias medidas nesse sentido com relação ao desembolso em moeda estrangeira. Evidentemente, se eu tinha uma intenção de passar no exterior, ir para um congresso, ou ir para um treinamento, isso hoje é impossível, né? Então, naturalmente, já vai estar o adiamento de algumas demandas, e outras a gente vem trabalhando, então isso é uma consequência imediata que a gente já está olhando com muita atenção. Com relação a políticas públicas, isso entra nessa área que eu tinha mencionado do ensino e do apoio aos níveis de ensino fundamental e ensino médio, e existe uma discussão muito interessante, existe um termo em medicina que é chamado medicina baseada em evidências. Essa medicina baseada em evidências, ela se contrapõe à medicina baseada na minha experiência individual. Então, eu sou a grande sumidade em qualquer área do conhecimento médico, e eu digo, eu trato assim. Bom, isso foi assim quando tinha esses, sei lá, catedráticos, e sei lá quantas décadas atrás. Esse processo foi progressivamente sendo substituído, o valor dessas grandes autoridades individuais foi substituído pelo valor do consenso e dessa acumulação de evidências qualificadas em termos de como elas foram geradas, e da mesma forma nós podemos ter políticas públicas baseadas em evidências, e é isso que a gente está construindo, é isso que a gente vai trabalhar, tem a ver com demanda também, porque não adianta eu promover uma política pública baseada em evidência, melhor que seja, mas que as prefeituras ou que as secretarias não tenham interesse, ou que as unidades escolares não vejam valor. Então, essa conversa entre o usuário, né, o cliente, quem vai consumir aquilo, quem vai comprar aquilo que você está querendo vender, é fundamental. Mas é essencial nós estruturarmos de uma maneira ainda mais robusta o programa de políticas públicas que a FAPESP tem. Nós temos uma coordenadora adjunta que cuida do programa de políticas públicas, que é a Paula Monteiro. Já conversei com a Paula para nós organizarmos um grupo de trabalho e revermos o programa de políticas públicas que a FAPESP tem, buscando estruturá-lo nesse formato aí de políticas públicas baseadas em evidência, e inclusive com interação com as diferentes secretarias de Estado, quer seja no nível do governo, ou no nível dos municípios, ou com unidades menores aí das diferentes organizações. Fundamental. Bom, pessoal, a gente já praticamente completou uma hora. O professor Luiz, ele já tinha falado logo no início, no bate-papo inicial, que ele já tem outro compromisso, outra reunião. Então, eu queria, então, agora, agradecer principalmente as pessoas que, a Sueli, a Vanderlan, o Emanuel, o Catalani, todos que estiveram nos acompanhando e todos os outros que também estão vendo, mesmo sem fazer pergunta ou dizendo oi, a gente sabe que estava acompanhando. Então, acho que dessa nossa palestra, desse web seminário aqui, eu tenho certeza que todo mundo, depois das posições aí do professor Luiz Eugênio, a gente está bem tranquilo que a FAPESP está em muito boas mãos, né? Ele tem realmente uma visão muito ampla de todas as questões, né? Não é só a questão da pesquisa, mas as questões da importância dos problemas do Brasil, e temos todos segurança de que vai acontecer mais 15 anos aí, viu, Luiz? Não pode mais 15, agora o máximo é 9. Agora é 9, então tá bom. Então, Luiz, eu queria agradecer mais uma vez a tua paciência e a tua disposição de estar a gente conversando. Eu procurei, na verdade, tentar levantar vários ângulos aí, para todo mundo ter uma ideia das suas posições em diferentes áreas. Queria agradecer mais uma vez e passar a palavra aí para as tuas considerações finais. Obrigado, Hélio. Um prazer estar aqui. É uma oportunidade, mais uma oportunidade para estar em contato com a comunidade científica, com a sociedade como um todo. Eu acho que é muito importante isso.
Eu reitero o que eu já disse em outras ocasiões, eu tenho muito orgulho de estar agora nessa posição de diretor científico da FAPESP. É quase como se eu tivesse me preparado minha vida inteira para isso. Inclusive, eu moro a 2 quarteirões da FAPESP, eu moro já há 7 anos, mas, de certa forma, indo para essa construção de eu estar me preparando para essa oportunidade. Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer. Evidentemente, a crise é trágica, ela mata milhares de pessoas, mas, de outro lado, ela talvez abra algumas oportunidades, ela crie espaços, nem que seja na cabeça das pessoas, para que as coisas possam ser feitas de maneira diferente. Uma coisa incrível, em todas as organizações que eu trabalhei, a FAPESP, inclusive, mais notável nesse sentido, é a oportunidade de você trabalhar com gente inteligente, com gente qualificada, com gente que gosta do que faz, que quer fazer, quer mudar, quer acontecer, e isso faz toda a diferença. Se você junta vontade com competência, ninguém segura, você vai longe. Então, apesar de todas as dificuldades, eu acho que a gente tem uma oportunidade de contribuir na trajetória de sucesso dessa agência que nos orgulha a todos nós. É isso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Ok. Então, pessoal, só avisando que a gente tem na semana que vem, já tem um web seminar com o professor Marcos Sintra. O senhor Luiz acabou de falar da questão do dólar, da dificuldade de dinheiro. Então, a gente vai tentar ver o que pode ser feito, porque todo mundo sabe que a FAPESP não depende explicitamente do ICMS, mas da arrecadação geral do Estado, que é 1% do total arrecadado, né? As universidades, sim, que tem uma porcentagem do ICMS recolhido, só que 85% praticamente da arrecadação do Estado é do ICMS. Então, a gente sabe que vai haver tempos difíceis pela frente e precisa haver já antecipadamente, né, como o Luiz falou, ele mora já 7 anos próximo ao FAPESP, mas eu acho que, no fundo, ele já tinha um planejamento, né? Então, deixa eu ver que um dia talvez isso aconteça, e aconteceu. Então, se a gente não programar, a gente não se adiantar, fazer alguma prevenção, a gente não vai conseguir esperar o pior acontecer para tomar alguma atitude. Então, dizer que, então, para todo mundo que a gente vai, então, terminar aqui, agradecendo a presença de todos, desejando aí um bom fim de semana, e na terça-feira que vem a gente vai estar, então, com o professor Marcos Sintra, né, e vamos discutir um problema, como salvar a economia, e vamos ver o que ele tem a dizer. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez. Até a próxima.